Depois que os Estados Unidos e Israel atacaram instalações nucleares no Irã, o Oriente Médio voltou a ficar à beira de um conflito militar em grande escala. À primeira vista, isso poderia ter ficado na sombra da diplomacia internacional. No entanto, a reação de Teherão não deixou dúvidas. Não se tratava apenas de uma ameaça, mas de um sinal para o mundo. Algumas horas após o ataque, soldados iranianos lançaram um ataque maciço com mísseis balísticos contra a base estratégica dos Hezbollaheiros em Al-Udeid, no Qatar. Este foi o primeiro ataque a uma instalação militar dos Hezbollah no Golfo Pérsico. Em vez de falar de um simples lançamento de um míssil, trata-se de um ataque planeado, acompanhado por voos de drones. De acordo com a agência Al Jazeera, mais de 10 mísseis balísticos iranianos foram direcionados para pistas de aterragem, hangares e instalações logísticas da base. De acordo com dados oficiais do Ministério da Defesa do Catar e do Comando Central das Forças Armadas do ZEU, CENTCOM, todos os mísseis foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea Patriot e meios de defesa antiaérea pertencentes ao Catar. No entanto, o próprio facto do ataque foi chocante. Foi a primeira vez na história que o Irã disparou contra uma base americana em funcionamento no território de um terceiro país amigo, apesar das possíveis consequências. Teherão caracterizou as suas ações como uma resposta militar proporcional à agressão com o uso de aviação estratégica B-2. Essas ações incluíram ataques a instalações nucleares em Isfahan e Qom. Tal ataque exigiu uma resposta rápida. O Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou o ataque, chamando-o de escalada imprudente. Um porta-voz da Casa Branca salientou que o ataque à base de Al-Udeid pode ter consequências catastróficas e viola o direito internacional. No entanto, a administração Biden não declarou a intenção de usar a força militar imediatamente. Em vez disso, salientou a importância da cooperação com os aliados da OTAN e os países do Golfo Pérsico. Assim, muitos especialistas afirmaram que o conflito entre o Irã e os Hezbollahs atingiu um nível totalmente novo. Atualmente, está a ocorrer um confronto militar direto numa das regiões mais sensíveis do mundo, enquanto os métodos anteriores de combate incluíam grupos proxy, pressão econômica e ciberataques. A base de Al-Udeid é a maior instalação militar dos Estados Unidos no Médio Oriente, onde estão estacionados mais de 10 mil soldados americanos, aviões estratégicos, drones, centros de inteligência e comunicações. É a partir daqui que os Hezbollah coordenam as suas operações no Iraque, na Síria, no Iêmen e no Afeganistão. Um ataque num local como este não é apenas uma demonstração de força. É um desafio ao papel do Hezbollah como líder regional. Num comunicado oficial, Teherão classificou o ataque com mísseis como o início de uma nova doutrina de segurança e afirmou que quaisquer ataques subsequentes contra o Irã terão uma resposta imediata e simétrica. A declaração foi divulgada pela televisão estatal IRIB e foi assinada diretamente pelo líder supremo do país, Ali Khamenei. Embora tenham sido feitas declarações duras e a situação tenha sido extremamente dramática, o ataque à base de Al-Udeid não causou vítimas. Isso pode indicar que o objetivo de Teherã é enviar uma mensagem e não destruir. O sinal é dirigido não só a Washington, mas também a países da região, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, que interagem com o Hezbollah na esfera militar. O Irã quer mostrar que não ficará como um observador passivo em caso de ataque. Analistas israelenses também expressaram preocupação com o evento. O jornal Haaretz observa que atacar alvos dos Hezbollah é uma linha vermelha que antes era considerada impensável. Alguns analistas consideram isso um teste de resistência, especialmente considerando que Israel não tem uma política definida devido às crises na coalizão e à falta de coordenação com os Hezbollahs após as últimas eleições. Neste momento, os países árabes do Golfo Pérsico expressaram a sua preocupação.
Os ministérios dos negócios estrangeiros do Catar e dos Emirados Árabes Unidos manifestaram receios de que tais acontecimentos possam levar à desestabilização do abastecimento de petróleo. Não se exclui que, no futuro, os ataques possam ser dirigidos contra infraestruturas diretamente ligadas à exportação de petróleo, o que tem um efeito imediato no mercado global. Como resultado, o ataque do Irão à base de Al-Udeid é mais do que uma simples ação militar. Trata-se de um manifesto político que anuncia novas regras do jogo na região. Teherão mostra que a sua estratégia já não se limita a um confronto assimétrico. Agora está disposta a fazer tudo para jogar de igual para igual com as principais potências militares. Enquanto analistas internacionais procuravam uma explicação para o ataque à base dos Bushehr no Catar, acontecimentos ainda mais devastadores ocorreram no coração de Israel. Apenas algumas horas após o ataque a Al-Udeid, o Irão iniciou a próxima fase da sua estratégia. Na noite de sexta-feira para sábado, lançou um ataque maciço com mísseis contra o território israelita, visando as maiores cidades do país, como Tel Aviv, Haifa e Beersheba. As Forças Armadas israelenses estimam que foram lançados mais de 400 mísseis e drones. Este foi o maior ataque a Israel desde a Guerra do Jogo do Juízo Final. Em 1973, as primeiras vítimas foram as zonas sul de Tel Aviv, como Ramat Aviv, Bat Yam e áreas comerciais suburbanas próximas. A explosão ocorreu primeiro perto da base logística do Exército de Defesa de Israel, IDF, e depois num bairro residencial. Os serviços do Magen David Adom informaram sobre a evacuação urgente de cidadãos para abrigos devido aos incêndios. De acordo com o Jerusalem Post, o Hospital Soroka, em Beersheba, sofreu danos diretos causados por um míssil. 2 edifícios foram danificados e alguns pacientes foram evacuados de emergência para instalações subterrâneas. A falha dos sistemas de defesa antimísseis causou especial preocupação. Apesar de o sistema Cúpula de Ferro ter sido ativado nos primeiros segundos do ataque, ele falhou parcialmente devido à potência do ataque com foguetes. No canal de televisão Channel 12, um oficial da defesa aérea afirmou que o sistema estava sobrecarregado. Alguns foguetes passaram fora da zona de interseção e não tivemos tempo de reagir. Além disso, durante o patrulhamento, a Força Aérea Israelense não conseguiu deter todos os drones, alguns dos quais atacaram importantes infraestruturas, como centrais elétricas e instalações industriais em Haifa e Kiryat Ata. O caos espalhou-se rapidamente pelas ruas. De acordo com a imprensa local e a CNN, nas primeiras 12 horas após o ataque, morreram pelo menos 24 pessoas, a maioria das quais civis. Mais de 2.500 pessoas ficaram feridas, com ferimentos de gravidade variável, desde leves a graves. Apesar de as instalações médicas estarem a funcionar em regime de emergência, em algumas áreas faltava eletricidade, comunicações e água. O metro em Tel Aviv foi encerrado. As ruas ficaram desertas e a cidade entrou em pânico. As sirenes de alarme aéreo não paravam praticamente. Nas regiões centrais de Israel, as autoridades declararam estado de emergência. Em meio aos ataques contínuos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu uma resposta dura, mas não revelou detalhes sobre as medidas futuras. O gabinete ministerial reuniu-se em sessão fechada para decidir se fecharia escolas, prédios governamentais e restringiria a circulação em áreas vulneráveis por tempo indeterminado. Em meio a essa crise, surgiram sérios problemas com a inteligência. Muitos analistas israelenses questionaram por que um ataque tão grande não foi detectado. Onde estão os dados de satélite? Por que a rede de agentes da Mossad não informou sobre a preparação para um lançamento em massa? De acordo com analistas do Debka File, os iranianos podem ter usado pontos fracos no sistema de inteligência operacional para desviar a atenção de falsos ataques de sinalização no sul do Líbano e no território do Iêmen. Enquanto a principal ameaça existia no Irão e no Iraque, os iranianos aproveitaram essas fraquezas. Ao mesmo tempo,
A população do país enfrentou uma crise humanitária. De acordo com a Cruz Vermelha de Israel, em um dia, mais de 300 mil pessoas se refugiaram em abrigos, especialmente em áreas que sofreram repetidos bombardeios. Nas redes sociais, surgiram vídeos que mostravam edifícios destruídos, estradas em chamas e pessoas indefesas a tentar fugir ao som das sirenes. As organizações humanitárias internacionais expressaram a sua preocupação com a situação e exigiram uma desaceleração imediata e a criação de corredores verdes para a evacuação de crianças e feridos. A situação foi agravada pelo facto de o ataque não ter afetado apenas instalações militares. O Irão atacou deliberadamente infraestruturas civis para intimidar e demonstrar a fraqueza do sistema de segurança israelita, tendo em conta a trajetória e a natureza dos ataques. As avaliações preliminares dos especialistas das Nações Unidas indicavam que os ataques poderiam ser uma resposta proporcional, mas expressavam grande preocupação com as vítimas entre a população civil. Em meio à crescente pressão, o comando israelense iniciou a mobilização de reservistas. Foi ordenado o reforço do patrulhamento aéreo e a frota começou a se posicionar ao longo da costa. No entanto, a questão mais importante permanece em aberto. O país está preparado para uma escalada prolongada e o sistema de segurança será capaz de impedir um próximo ataque ainda mais devastador? A situação estratégica no Golfo Pérsico começou a deteriorar-se rapidamente, enquanto a comunidade internacional assimilava o choque dos ataques às cidades israelitas e à base dos EUAS no Catar. Na noite de sábado para domingo, as Forças Armadas iranianas anunciaram que colocavam a Marinha em estado de alerta total. O Comando Central das Forças Armadas do Irão posicionou barcos com mísseis na região do Estreito de Hormuz, que é uma parte importante do sistema global de transporte de petróleo. Teherão mostrou que está pronta para bloquear uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, se a pressão continuar. Estreito, mas estrategicamente importante. O Estreito de Hormuz é responsável por até 20% do transporte marítimo mundial de petróleo. Os mercados globais de energia reagem rapidamente a qualquer instabilidade na região. Nas primeiras horas após a declaração do Irão, os preços do petróleo Brent subiram 7%, atingindo 92 por barril. E as ações das maiores empresas petrolíferas da Europa e dos ECEWA dispararam devido a temores de interrupções no abastecimento. Se os interesses da República Islâmica forem ameaçados, reservamos-nos o direito de bloquear o Estreito de Hormuz, afirmou o porta-voz oficial do Irão, Almirante Alireza Tankiri, na Press TV. Trata-se de uma legítima autodeterminação, não de uma ameaça. Estas palavras são um aviso claro aos EUA e aos seus aliados na região, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, através dos portos dos quais passa a maior parte do petróleo bruto. Os países árabes, que dependem da estabilidade do estreito, reagiram rapidamente. Uma reunião bem-sucedida do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico, GCC, foi convocada em Ar-Riyadh para discutir a criação de uma coligação temporária para proteger a livre navegação. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita propuseram a realização de exercícios navais com a participação das marinhas dos DEIDCWADs, do Reino Unido e da França, segundo a Reuters. No entanto, nos bastidores da cimeira, havia preocupação de que o agravamento do conflito pudesse evoluir para um confronto direto com o Irão, com consequências imprevisíveis, segundo fontes do jornal The Guardian. Como resultado, começaram a ocorrer interrupções no fornecimento de petróleo. Muitos petroleiros que já haviam saído dos portos do Bahrein e do Kuwait foram obrigados a alterar a rota para evitar áreas potencialmente perigosas. Seguradoras internacionais, como a Lloyd's of London, aumentaram em 35% as tarifas de seguro para navios que passam por Hormuz. Os consumidores nos países em desenvolvimento e nas regiões economicamente estáveis da Europa e da Ásia sentirão as consequências disso.
Os especialistas da Bloomberg observam que, sempre que o Irã se encontra sob pressão de países externos, recorre à estratégia de ameaça de bloqueio do Estreito de Hormuz. No entanto, Teherã está disposta a ir mais longe das palavras aos atos, desta vez, tendo em conta as ações no mar. Imagens de satélite publicadas pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISS, mostram que pequenos barcos de mísseis estão a circular em torno da província de Hormozgan, além da instalação de minas marítimas e da criação de complexos antinavio costeiros. Por outro lado, os Estados Unidos da América já enviaram para a região um grupo de ataque adicional, liderado pelo porta-aviões USS Eisenhower. O Pentágono confirmou que os navios permanecerão na zona até novas instruções e garantirão a segurança da navegação. Durante uma conferência de imprensa, o ministro da Defesa Lloyd Austin afirmou: "Não permitiremos o encerramento do Estreito de Hormuz. Isto representa um perigo para a segurança energética global." No entanto, alguns analistas consideram que qualquer conflito no estreito pode ter consequências graves, incluindo o envolvimento de países terceiros, como a China e a Índia, que são os maiores consumidores de petróleo iraniano. A propósito, a China assumiu uma posição dura, mas moderada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China anunciou que a situação no Estreito de Hormuz é motivo de grande preocupação e exortou todas as partes a darem provas da máxima moderação. Ao mesmo tempo, publicações próximas ao Partido Comunista, como o Global Times, enfatizam que o Irã tem o direito de responder em caso de agressão externa. Enquanto isso, as Nações Unidas e a União Europeia continuam a insistir na desaceleração imediata. O secretário-geral Antônio Guterres afirmou que jogar à beira do precipício pode levar a uma catástrofe na região. A UE propôs a realização de uma conferência em Genebra com a participação do Irã, Israel, EUA e países do Golfo Pérsico. No entanto, é improvável que os esforços diplomáticos levem a um sucesso imediato. Como resultado, uma nova realidade está a formar-se na região. Hormuz está a tornar-se um importante fator de influência e o Irã demonstra estar disposto a usá-lo sem receio. Os próximos dias serão decisivos. Ou haverá uma desaceleração política, ou o Médio Oriente mergulhará numa nova espiral de guerra destrutiva. A comunidade internacional reagiu com veemência aos ataques do Irã a cidades israelitas e a uma base militar americana no Catar. Mais uma vez, as partes entraram em conflito no mapa geopolítico. De um lado estão os países ocidentais, em particular os EU, o Reino Unido, a Alemanha e a França, que declararam o seu apoio a Israel e condenaram as ações de Teherã. Por outro lado, a China, a Rússia e vários países do sul global reconheceram e apoiaram a resposta do Irã como um ato de legítima defesa. A França e o Reino Unido convocaram uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Representantes dos países ocidentais, numa reunião tensa, condenaram veementemente os ataques do Irã, chamando-os de inaceitáveis e ameaçadores à estabilidade na região. O Estado iraniano demonstrou uma agressão imprudente, colocando em risco a vida de cidadãos civis e a segurança internacional, afirmou Linda Thomas-Greenfield, representante permanente dos EUA na ONU. Ela enfatizou que os EUA reservam o direito de responder oportunamente no momento e da forma que forem determinados pela Casa Branca. Essas declarações pareceram unilaterais, tanto para a Rússia quanto para a China. Segundo o representante permanente da Rússia, Vassily Nebenzia, a discussão sobre o conflito não pode começar com o ataque do Irã, sem levar em conta o ataque anterior do B-2 à infraestrutura nuclear do país. O desequilíbrio não começou em Teherã. Primeiro houve o ataque, depois veio a resposta. Nebenzia afirmou que não aceita dois pesos e duas medidas, embora seja a favor da desescalada.
O representante da China apoiou a mesma opinião, sublinhando o direito do Irão à autodefesa no âmbito da Carta das Nações Unidas. Pequim fez declarações e reforçou a diplomacia. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, manteve conversações com os chefes dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros do Irão, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia, propondo um local para conversações imediatas. Além disso, a China defendeu a criação de um mecanismo consultivo para o Médio Oriente da Organização de Cooperação de Xangai, OCIS, que poderia garantir a estabilidade a longo prazo na região sem a participação de forças externas. A Rússia aproveitou a situação para reforçar a sua influência no mundo islâmico. Em conversas telefônicas com o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, o presidente Vladimir Putin apoiou a posição de Teherão e afirmou que as ações militares unilaterais contra estados soberanos devem ser avaliadas pelo direito internacional. Nos meios de comunicação russos, como a RT e a Sputnik, são amplamente divulgados artigos analíticos nos quais as ações do Irão são descritas como previsíveis e forçadas. Entretanto, os países ocidentais continuam a cooperar ativamente entre si. Segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, os aliados devem reforçar as medidas de reconhecimento e defesa na região. De acordo com o Politico, a Casa Branca está a considerar a possibilidade de enviar imediatamente tropas adicionais de defesa aérea para Israel, Jordânia e Arábia Saudita. A Alemanha enviou um navio militar para apoiar a navegação no Golfo Pérsico. A base em Djibouti foi colocada em estado de alerta pela França. As opiniões dos membros da União Europeia revelaram-se ambíguas. Embora a posição oficial expresse solidariedade com Israel, em alguns países, especialmente na Espanha, Irlanda e Bélgica, eclodiram protestos contra a participação da UE num potencial conflito. Políticos de esquerda exigiram que Bruxelas revisse a estratégia e a mediação neutra, apelando para que se concentre na diplomacia, em vez de aumentar as forças militares. Também há divergências no mundo árabe. Ao reduzir as tensões, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos temem a destruição de sua infraestrutura energética. No entanto, países como a Síria e o Iêmen, governados pelo movimento Ansar Allah Houthis, realmente se manifestaram em apoio ao Irão. O ataque a Israel não é uma vingança, mas o início de uma nova fase de resistência, afirmou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Os especialistas temem que o Líbano e o sul da Síria possam ser os próximos locais onde poderão ocorrer combates. A Turquia, por sua vez, está muito cautelosa. O presidente Recep Tayyip Erdogan apelou à convocação de uma conferência dos Estados Islâmicos e condenou as ações militares desproporcionais de ambos os lados. Jerusalém e todo o território do Médio Oriente não devem transformar-se num campo de batalha entre superpotências, sublinha o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco. Assim, a diplomacia mundial está dividida em dois lados. O Ocidente apoia Israel. O Oriente inclina-se para apoiar o Irão e, entre eles, encontram-se países que querem evitar um novo conflito mundial. Estas circunstâncias podem levar à formação de novos blocos regionais ou à dissolução gradual das alianças existentes. A escolha é para aqueles que ainda têm voz da razão. Qual é realmente o objetivo de Teherão? Preocupando analistas, militares e líderes mundiais, tendo em conta os ataques a Israel e aos EUA. Será este o início de uma nova guerra regional ou um ato de intimidação cuidadosamente planeado para Washington e Tel Aviv? Em primeiro lugar, salta à vista a escolha dos alvos. O Irão não agiu por acaso. A razão dos ataques às bases de Al-Udeid, Tel Aviv e Haifa não é apenas geográfica. É um sinal em três frentes: militar, diplomática e energética. Um analista da agência Stratfor afirma que o ataque à base americana representa uma bofetada na cara da hegemonia militar americana na região.
E os ataques à infraestrutura energética de Israel são um aviso para todo o Médio Oriente. A segunda característica é que os danos são limitados. Apesar do grande número de mísseis disparados, a maioria falhou. Embora o número de vítimas tenha sido trágico, não atingiu um nível que indicasse a intenção de um ataque em grande escala. Isso é uma prova importante de que o Irão queria demonstrar a sua força, mas não levou a situação a uma escalada total. Essa estratégia é semelhante a um jogo de risco, em que uma das partes não ultrapassa completamente a linha vermelha, mas se aproxima dela. O Irão usa lógica estratégica nas suas ações políticas. Num artigo publicado no Kayhan, o professor Mehdi Zakidi, da Universidade de Teherã, disse que os ataques foram uma resposta à violação da soberania nacional e um prenúncio de uma nova doutrina de defesa ativa. O Irão afirma abertamente que está a passar de uma defesa passiva para uma contenção proativa. Isto está em consonância com um conceito militar mais amplo que foi desenvolvido após o assassinato do general Qasem Soleimani em 2020. Agir preventivamente quando surge uma ameaça. Além disso, o significado interno é decisivo. Nos últimos anos, o nacionalismo no Irão cresceu devido à pressão econômica dos Estados Unidos, às sanções, à inflação e aos protestos. Neste contexto, o ataque a Israel e aos Houthis é visto como uma ação destinada a unir o país. Num discurso televisivo, o presidente Ibrahim Raisi chamou a operação de resposta de todo o povo do Irão. Assim, não se trata apenas de um instrumento para legitimar o poder dentro do país, mas também de uma estratégia de política externa. No entanto, essa moeda também tem o seu reverso. A cada novo golpe, o Irão corre o risco de uma escalada. Graças ao seu poderoso exército e ao apoio dos Estados Unidos, Israel pode, a qualquer momento, lançar uma ofensiva em grande escala, incluindo ataques a instalações nucleares iranianas. Além disso, a inteligência israelense começou a recolher informações sobre instalações iranianas em Fordow e Arak nos últimos dias, segundo o Wall Street Journal. Em resposta, Washington está a intensificar as atividades de inteligência na região de Hormuz e na província de Diyala, no Iraque, onde, segundo a CIA, podem estar bases do IRGC. Outra questão é até que ponto o Irão está preparado para um conflito prolongado. As sanções e o isolamento internacional já enfraqueceram a economia do país. Se o Ocidente se unir a Israel, isso pode levar a uma nova onda de restrições, como congelamento de ativos, corte do acesso ao SWIFT e bloqueio de fornecimentos. No entanto, o Irão joga a longo prazo, observou o jornalista iraniano Maziar Khosrav. Ele está a criar uma eixo de resistência, do qual fazem parte o Líbano, ou Iêmen, a Síria e até o Afeganistão. A cooperação com o Hezbollah e os Houthis, que já anunciaram a sua disposição de abrir uma segunda e terceira frente, confirma isso. Segundo alguns especialistas, isso se assemelha à Operação Tempestade no Deserto de 1991, quando um pequeno conflito rapidamente se transformou numa campanha militar internacional. Hoje em dia, os riscos são os mesmos, e até maiores devido ao fator nuclear. De acordo com estimativas da AIEA, o Irão possui material suficiente para produzir pelo menos uma ogiva nuclear em poucos meses, apesar das negativas. Qualquer ataque a tais instalações pode provocar uma reação em cadeia imprevisível. Afinal, a estratégia de Teherã baseia-se no equilíbrio, demonstrar força sem perturbar o frágil equilíbrio. No entanto, manter o equilíbrio é um jogo perigoso. Se algo correr mal, a região pode entrar numa nova era de guerra, com consequências que não se limitarão ao Médio Oriente. Um dos momentos mais perigosos da atual escalada é a precisão e eficácia impressionantes dos ataques iranianos, bem como a clara vantagem da inteligência israelita, especialmente da sua unidade de elite, a Mossad. Muitos ataques não foram meramente simbólicos, mas cuidadosamente calculados para atingir alvos específicos, como infraestruturas críticas.
instalações médicas, centros logísticos e até mesmo edifícios administrativos. Como observam analistas do Haaretz e do The Times of Israel, parece que o Irã agiu com base em informações operacionais confiáveis, obtidas por meio de agentes em Israel ou por vazamentos e interceptações. Pela primeira vez nas últimas décadas, o Mossad e o Shabak são alvo de acusações diretas de subestimação estratégica do inimigo. Numa entrevista ao Canal 13, Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência do exército israelita, afirmou: "Perdemos a iniciativa. O Irã já não sente medo e age como um igual." Além disso, ele salientou que os últimos ataques demonstram um elevado nível de prontidão operacional, bem como a potencial presença de agentes profundamente infiltrados no setor de defesa israelita. O facto de os drones suicidas iranianos Shahed 129 e Shahed 136 terem sido incrivelmente eficazes confirma esta hipótese. Estes aviões atingiram os alvos mesmo em condições de ativação dos sistemas de guerra eletrônica. Segundo especialistas do Instituto Tecnológico de Israel, Technion, alguns drones usaram algoritmos atualizados para contornar a defesa antiaérea, o que pode indicar que os iranianos conhecem as características técnicas dos radares israelenses. Além disso, o Irã coordenou as suas ações com as forças aliadas em outros frentes quando o ataque maciço começou. Quase ao mesmo tempo que os ataques a Tel Aviv, os Houthis no Iêmen anunciaram o lançamento de mísseis contra alvos israelitas no Mar Vermelho, e o Hezbollah intensificou as suas atividades no sul do Líbano, bombardeando áreas da Galileia. Isto indica um plano de operação cuidadosamente preparado e reconhecido. Como resultado de todos estes acontecimentos, um conflito interno está a eclodir em Israel. Yair Lapid, líder da oposição, já chamou o governo de uma subestimação catastrófica da ameaça. No Knesset começou uma audiência imediata sobre o fracasso da inteligência, que pode exigir a demissão de alguns altos funcionários do Ministério da Defesa e da Mossad. Além disso, a opinião pública se dividiu em dois grupos. Alguns exigem uma resposta dura e imediata, enquanto outros exigem uma reforma profunda das estruturas de inteligência. A estranha silêncio dos Estados Unidos também chamou a atenção da mídia. O Pentágono e a comunidade de inteligência dos EO parecem não ter fornecido aos seus parceiros informações operacionais sobre os preparativos iranianos, apesar das declarações públicas de apoio a Israel. Algumas fontes israelenses afirmam que a inteligência dos BEUAs pode ter avaliado incorretamente a real prontidão de combate do Irã ou deliberadamente não interveio, temendo envolver o país em um conflito em grande escala. Enquanto isso, o Irã comemora. Milhares de pessoas gritaram slogans contra Israel e os EUA em uma manifestação em apoio às Forças Armadas em Teherã. Representantes do IRGC afirmaram que isto é apenas o começo. Os nossos inimigos não sabem o quanto realmente sabemos sobre eles. Isso pode significar que Israel tem uma grande rede de inteligência. Segundo alguns analistas ocidentais, Israel enfrenta questões importantes nesta situação. Elas dizem respeito não só ao motivo pelo qual a falha ocorreu, mas também ao tempo durante o qual o Irã conseguiu ocultar esta operação de uma das agências de inteligência mais poderosas do mundo. Que problemas logísticos, tecnológicos e de informação foram utilizados pelo inimigo? Além disso, o mais importante, será que Israel conseguirá recuperar a iniciativa perdida no mais curto prazo? Já estão a surgir mudanças, como a expansão das unidades cibernéticas, a reformulação da interação estratégica entre a Shabak, o Mossad e a inteligência militar, bem como a ampliação da cooperação com parceiros internacionais. No entanto, esta crise já se tornou o maior golpe à imagem dos serviços secretos israelenses desde 1973, quando o Mossad não previu o início da guerra do dia do juízo final. O futuro dirá se esta derrota será um ponto de viragem na estratégia regional de Israel ou se será apenas um erro temporário.
Mas uma coisa é absolutamente clara. A guerra de inteligência é agora a prioridade número 1. E o vencedor não será aquele que tiver mais mísseis, mas aquele que tiver um conhecimento mais profundo.